Nome completo, senhor? Diego Amadeu Faria Braga. O senhor é policial civil, né? Sim. Tem parentesco, amizade íntima ou inimizade com o réu Evandro Oliveira do Amaral? Não, senhor. Bom, então vou compromissá-lo a dizer a verdade sobre as penas da lei, que mentir juízo é crime. Passa a palavra ao Ministério Público. Só uma coisa. A arma aqui, Tá. Tá tudo que eu quero? ela está embalada? Uhum. Pronto. Seu Diego, tudo bem, Diego? Bom dia. Bom dia. Diego, nós estamos aqui hoje apurando as circunstâncias do homicídio de Ocanã, ocorrido no dia 6 de novembro de 2020. Obrigado, Luiz. Lá na rua Ailton Pedro Barros, Nova Floresta. O senhor participou dessa investigação, Diego? Participei preliminarmente, sim. Estive lá no Participou, local fazendo um levantamento. Diego, para ser bem objetivo, duas armas são utilizadas nesse delito. Uma 380 e um 32, que é esse daqui. O senhor pode explicar para os jurados a diferença de funcionamento dessas duas armas de fogo? O que é uma, o que é a outra? Como que uma é recarregada? Como que a outra é recarregada? A 380 ela é uma semiautomática, né? Você recarrega ela com um golpe só, você se alimenta a arma e depois os disparos são quase que automáticos, né? Agora, o 32 você recarga manual, né? Que são munições manuais, você coloca lá com 5 tiros, eu acredito, né? E a diferença basicamente é essa, doutor. Se eu queria mais algum detalhe específico, que eu não entendi. A 380 é uma pistola. Isso, pistola automática. O 32 é um revólver. Isso. Para eu carregar uma 380, ela tem o Carregador. carregador. Isso. É isso? Na medida que os tiros vão sendo dados com a 380, o que acontece com as cápsulas? Isso, ela espelha as casas. Você joga fora. Vai expelindo as Isso. cápsulas. O 32, na medida que ele vai... O 32 é um revólver, Certo. esse daqui. Na medida que ele vai sendo... os tiros vão sendo dados, o que acontece com as cápsulas? Ela se mantém dentro do revólver. Se mantém dentro do tambor. Do tambor da É isso daqui, certo? Isso. Diego, dois tipos de 32. Existe esse daqui, que o senhor consegue me dizer, porque tem alguns 32, o carregamento ele se dá para frente, bate na cabeça, no cano da arma, ele expele os cartuchos. Certo. Esse daqui, o senhor sabe me dizer se é desse modelo? Não, olhando assim, não. Esse daqui... Sim, lateralmente, né? Lateralmente. Você abre o tambor e recarrega lateralmente, Isso. certo? Para que haja o recarregamento dessa arma, então a pessoa, utilizando esse 32, começa a desferir os tiros. O senhor me falou que a cápsula fica dentro do tambor. Isso. Para ela recarregar esse tambor, ele tem que abrir o tambor, Sim. Retirar as cápsulas e inserir novos projéteis. Isso. É isso? Dessa forma, sim. Entendi. É uma pergunta aparentemente óbvia, Diego, mas veja só, na 380, ela tem um carregador. Certo. Esse carregador tem uma quantidade de munições. A pessoa consegue alimentar essa arma, a 380, sem que o carregador esteja completamente carregado? Sim. O senhor mencionou, Diego, que o senhor participou das diligências iniciais lá, foi isso? De apuração. Pelo que eu percebi aqui, existe uma comunicação de serviço lavrada por o senhor. O senhor participou sozinho ou com algum Outro colega. colega?
Essa comunicação de serviço que o senhor subscreve, consta aqui nos autos, ela é redigida, né? Ela é escrita e assinada no dia 12, mas consta que as diligências teriam ocorrido no dia 10, no dia 11. Nesse primeiro momento, Diego, o que os senhores conseguiram apurar lá, quanto à dinâmica dos fatos, a autoria, o local dos fatos? Certo, eu não vou saber te falar com riqueza de detalhes, mas a gente teve lá no local, tudo indica, né? A vítima se encontrava confraternizando com alguns amigos sentados dentro do bar, e no primeiro momento, o então suspeito chegou ao local, não me lembro o que ele fez lá dentro, parece que encarou a vítima, os dois se olharam, de certa forma, o suspeito saiu, retornou e, em um determinado momento, deu um tapa no policial penal que estava lá, né? E o policial penal, ser agredido, saiu ao encontro dele. Uhum. Nesse momento, houve o suspeito, que a gente lembra lá, olhou nas imagens, ele tirou a arma, efetuou um disparo em direção à vítima, e a vítima revidou. Nessa troca de tiros, aí ele foi alvejado, né? Vindo a óbito. Entendi. Diego, lá nessas diligências, eu vou até aqui trazer para o senhor, já tem tanto tempo, tanto do fato quanto da audiência. A defesa do Evandro indaga o senhor, lá na primeira audiência, se houve discussão entre vítima entre vítima e réu, lá no momento do bar. Vou trazer esse trecho aqui para o senhor. Gostaria de saber, Aliás, que é o promotor. se durante essas imagens, essas gravações que vocês pegaram lá, é possível perceber, identificar não verbal entre e já aquele primeiro enquanto eles estiveram lá no bar. Não teve nenhuma ofensa, não foi possível identificar nenhuma ofensa verbal por parte da vítima com relação ao Evandro? Diego, esse trecho aqui, o senhor reitera isso? O senhor Sim. reafirma isso? Sim, Essa ausência de discussão lá no momento do bar? sim. Tem um outro trecho, Diego, que é indagado ao senhor, agora sim pela defesa do réu, se ao longo dessas apurações o senhor colheu alguma informação, ouviu algo em que a vítima teria ofendido o réu com o pé de limão, algo nesse sentido. Aí eu vou trazer aqui para o senhor, nesse trecho aqui do seu depoimento. A respeito das informações do depoimento, o senhor chegou a saber de uma informação de que a vítima e o Fernando teriam provocado Evandro? A informação de que o Fernando teria lá no local falado a palavra pé de limão, o senhor ouviu essa palavra em investigação desses fatos? Não, não é. O senhor reitera essas informações? Sim, senhor. Sim. Diego, lá nesse momento, esse bar, ele está lá na rua Alzino Martelo. Então, é até possível ver pelas imagens, uma rua movimentada, só que o fato se dá numa rua lateral, Isso. que é a rua Ailton Pedro de Barros. O senhor pode descrever para os jurados como que era essa rua, se ela era tão iluminada quanto a primeira, que lote que é esse, se era um lote mais escuro, se era um lote iluminado, se o réu estava escondido no momento do disparo, se não estava. Doutora, eu me recordo muito bem, não assim não, viu? Mas o bar era localizado numa esquina, né?
essa primeira rua onde o bar fica de frente, é uma rua bastante movimentada, assim, que ela faz a interligação de alguns bairros ali, A rua do bar. do bar. Aham. E essa rua lateral é uma rua mais pacata, mais tranquila, assim, residencial mesmo, não é de muito movimento. E abaixo do bar encontrava-se esses lotes vagos lá, né? Onde o suspeito até então chegou com o carro, estacionou ele e próximo a esse lote vago lá. Entendi. Assim, a questão de iluminação eu não vou recordar, mas por ser um lote vago, eu acredito que, né, seja mais escuro, né? Entendi. O senhor se recorda onde que o réu deixou o carro estacionado para ir até o encontro da vítima? Próximo a esse lote vago lá. Próximo frente de lote frente. vago. Dá mais ou menos, assim, é difícil se perguntar É. aqui a distância, né? Exata. Mas o senhor saberia estimar mais ou menos isso? Ah, saberia não, uns 50 metros, talvez, ou menos. Entendi. Em relação, Diego, à pessoa da vítima, nessas diligências, o senhor chegou a buscar informações de quem era o Eucanã, tanto no trabalho quanto no meio da sua família? Sim, a gente chegou a entrevistar alguns amigos, alguns parentes dele, alguns colegas de profissão dele a respeito de se ele teria alguma divergência, algum problema fora do trabalho, ou até mesmo dentro do trabalho. E as respostas que a gente teve foram sempre as mesmas, que era uma pessoa bastante tranquila, ia lá para patrocínio, trabalhava, não tinha qualquer problema dentro do trabalho dele. Então, assim, é uma pessoa sem nenhum tipo de problema que a gente constatou naquele tempo. Entendi. Diego, tem um trecho aqui na sua comunicação de serviço, vou trazer para o senhor. O senhor me fala se o senhor se confirma ou não. Em relação à entrevista específica que o senhor teve com o Paulo Sérgio, que é o dono do bar. Certo. O senhor fala assim, ó, que no dia 10/11 de 2020, ou seja, 4 dias depois do homicídio, os investigadores se deslocaram ao local em que ocorreu o homicídio com o intento de obter informações que pudessem auxiliar na elucidação do delito. No comércio denominado Bairro do Saracura, onde se encontrava a vítima e Eucanã momentos antes do delito, os investigadores entrevistaram o senhor Paulo Sérgio Gomes, proprietário do estabelecimento, e não soube prestar outras informações acerca do fato, além das que já tinham até o momento. Bem como disse, não ter tomado conhecimento das motivações que levaram o autor a praticar o homicídio. O senhor confirma isso? Sim, senhor. Então, até aqui, o dia 10, quando o senhor vai ao encontro do Paulo Sérgio, ele ainda não sabia o motivo dessa desavença, né, Pedro? Acredito assim. O senhor chegou a parlamentar diretamente com o João Paulo e com o Tiago, que são as duas testemunhas que estavam sentados na mesa com o Eucanã? Doutor, eu não me recordo os nomes Não se recorda. do pessoal que estava lá. Se tiver, a gente traduziu ele em comunicação. Diego, é só isso. Muito obrigado, tá? Só Diego. Assistente de acusação quer fazer pergunta? Passa a palavra à defesa. Bom dia, tudo Bom bem dia. com o senhor? Bem? Eu vou ser bem objetivo. É uma questão assim, vamos dizer, tem as imagens. O senhor, tudo que o senhor relatou e respondeu ao Ministério Público foi com base nas imagens? Nas imagens e entrevistas que a gente teve, né? As Certo. perguntas que fizeram. O senhor foi ao local, Certo. certo? No dia do crime. Sim. Não. No outro dia. Dia 10, né? Não foi dia 6. Posteriormente, o senhor foi ao local, não foi no Isso. dia do fato, certo? Aí o senhor teve acesso a todas as imagens das câmeras de segurança do bar, correto? O senhor verificou todas. Sim, é uma imagem, a gente teve uma leitura dela preliminar, né? Que depois ela foi encaminhada à perícia, e em base dessa leitura que eu tive no primeiro momento, eu fiz a comunicação. Tá. Nessas imagens, o senhor disse aí do primeiro momento que o acusado entrou no bar, tinha o João Paulo, estava do lado dele. Se o senhor não vai recordar por nome, eu vou falar aqui. Tinha um amigo dele do lado dele, Certo.
Logo do outro lado, que não estava na mesma mesa, tinha um outro senhor, tinham pessoas próximas ali, vamos dizer assim. Foi diligenciado no sentido de entrevistar essas outras pessoas, que não fosse apenas o amigo João Paulo da vítima, para poder elucidar a motivação do crime? Certo, doutor. Assim, como eu disse no início, eu fui designado para ir lá naquele primeiro momento do colher as informações. Então, as pessoas que eu entrevistei são as que estão descritas na comunicação. Se as outras pessoas foram ouvidas, eu não acompanhei o restante do inquérito. Eu não saber te falar se elas foram ouvidas. Uma pergunta, essas imagens tinham áudio? Não me recordo se teria. Certo. O senhor conseguiu observar na câmera lateral, o senhor respondeu ao Ministério Público que ele deixou o carro na rua lateral, cerca de 50 metros. O senhor conseguiu observar se, no primeiro momento, na primeira chegada dele, ele deixou o carro naquele mesmíssimo lugar? Não vou recordar, mas recordo. Certo. O senhor teve conhecimento que, a partir de um pedido do Ministério Público, houve uma acareação que foi feita lá na Delegacia de Polícia Civil. Primeira pergunta, eu queria saber se o senhor participou dessa acareação. Não me recordo, doutor. Acho que não sei. Não recordo. Eu, como te disse, foi bastante tempo e eu participei só desse primeiro momento. A acareação o senhor não se recorda. O senhor não sabe qual ter participado, o senhor não se recorda desse momento. Tá. O senhor disse aí que entrevistou familiares e tudo Sim. mais para ver se o crime tem alguma relação com a atividade profissional da vítima? Não, naquele primeiro momento a gente não teve essa informação, não. Então, em caso, a conclusão foi que não teve nada a ver com a profissão. Sim, Se vocês apuraram. sim, pode ser que sim. Certo. Tinha uma motocicleta próxima à esquina ali. Eu estou só falando o que tem um vídeo lá. Vou perguntar então objetivamente. O senhor se recorda de uma motocicleta que estava ali próximo à esquina de onde eles viraram ali e começaram os disparos? Não, não recordo, não. Então, se eu perguntar para o senhor se recorda se essa bicicleta foi atingida por disparo de arma de fogo, o senhor vai recordar? Não. O senhor sabe me dizer se o senhor chegou a observar a localização das câmeras de segurança do bar? O senhor se recorda? Do posicionamento delas, não me recordo só dessa que era virada para essa rua lateral. E as de dentro lá, mas a posição lá dentro eu não me recordo. Esse disparo que o senhor disse que o Evandro teria disparado contra a vítima, ele acertou onde? Não. Assim, o senhor consegue, às vezes, se lembrar? Porque eu não vou ficar mostrando aqui, não, porque depois tem uns debates, mas, assim, uma câmera de segurança lá no alto, quase na telha, e acertou logo do lado dela, deu até uma fumaça. O senhor se eu falar... Não, não me recordo, não. O senhor não vai se recordar. Tá. O senhor, pelas imagens, se o senhor se recordar, obviamente, o senhor sabe quantos disparos foram efetuados? Não, senhor. Não tem a mínima ideia. Não, tudo que eu falei está traduzido na comunicação, né? Dos detalhes, eu disse desde o início, eu não me recordo dos detalhes pela quantidade de tempo, quantidade de casos que a gente faz, participa, então, de detalhes eu não me lembro. Eu entendi. Muito menos quantidade de disparos. Então, eu vou fazer uma outra pergunta objetiva. Pelo seu trabalho de investigação, o senhor conseguiria falar para mim por que o acusado deu tapa na vítima? Não, pelo que a gente colheu lá foi basicamente esse troca de olhar lá, ele, do nada, ele voltou e deu estapa. Foi por causa da troca de olhares? A gente acredita que sim. Acredito. Assim, até então a gente não tinha uma informação prudente do que poderia ter acontecido, né? Entendi. Naquela época. E só mais uma pergunta, porque assim, Diego, eu entendo perfeitamente as perguntas que eu faço aqui, em nenhum momento é uma crítica ao seu trabalho, eu sei que você é um excelente profissional, né? A Polícia Civil de Patos faz um trabalho sempre, né, muito bom, investigativo. Obviamente, pode acontecer falhas, como todo ser humano, né? Mas olha só, no seu relatório aqui, você fala o seguinte, eu queria que o senhor esclarecesse. Certo. Às 19 horas, 19 minutos e 13, pela câmera 3, foi possível verificar que Evandro, aparentemente em atitude primeira, apontou sua arma de fogo em direção à vítima.
e, olhando para trás enquanto corria, efetuou o disparo, mas acabou alvejando uma das paredes do bar, próxima à câmera de segurança, que é isso que eu perguntei para o senhor, que o senhor falou que você recordava. Isso. A pergunta é o seguinte: esse aparentemente, então, eu posso presumir que o senhor não tem certeza se o primeiro disparo foi ele? Eu disse para o senhor que eu não me recordava dos fatos, né? A análise foi feita na data que a gente assinou aí, nesse período. Então, naquela época, se eu analisei e vi essas imagens, agora eu não estou vendo, né? Acredito que sim, que ele sacou a arma primeiro, disparou primeiro. O aparentemente, então, mas o aparentemente, o senhor tem certeza disso? Não, aí precisa da parte da perícia técnica apontar isso aí, né? A perícia Foi o técnica- que eu vi, foi isso aí. Entendi. O senhor não participou, o senhor foi indagado ali sobre a arma de fogo e tal. Não foi o senhor não é perito, o senhor não fez perícia das armas, não, né? Não, senhor. O senhor não se recorda quantas munições ficaram na pistola Não, apreendida da vítima? Não, senhor. O senhor se recorda se a vítima, quando tomou o disparo, que foi fatal, se ela estava com a arma em punho? Não, né? Tá bom, então. Te agradeço, tá? Ok, obrigado, senhor. Bom, eu vou abrir a palavra ao jurado. Se quiserem fazer perguntas, se quiser, anota no papel, o oficial pega. É porque tem jurado aqui que nunca participou. Mas se não quiser, é só não fazer. Alguma das senhoras quer fazer alguma pergunta? Para testemunho? Não? Então, o senhor está dispensado. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos, bom dia. Bom dia, o nome completo do senhor é Tiago Pereira Basílio. Isso, Fala no microfone, por favor. isso, exatamente. O senhor é... O senhor é policial militar, né? Não, Não? sou não. Ah, não. Ele não é policial, não. O senhor na verdade, o senhor falou que era amigo Sou amigo do Iocanã, da vítima, né? da vítima, isso? Também tinha amizade com o Evandro. Com o réu também, né? Os dois. Tá. Bom, então, em razão desse fato, da amizade, eu não vou compromissá-lo, mas vou ouvi-lo como informante, tá? Tranquilo. Mesmo assim, o senhor tem a obrigação aqui de dizer a verdade, embora não faça o compromisso, né, mas sempre trazer a verdade para nós. Fala sempre no microfone para que eles possam escutar ali. Ok. Tá bom? Bom, passa a palavra ao Ministério Público. Tiago, bom dia, Tiago. Tudo Bom, bem? bom dia, tudo bem? Tiago, nós estamos aqui apurando o assassinato do Iocanã, no dia 6 de novembro de 2020, praticado pelo Evandro, lá na rua Ailton Pedro de Barros. Nesse dia lá, Tiago, o senhor estava naquele bar do Faracura? Tal, eu saí do trabalho e passei mais cedo lá no barzinho lá. Aí o senhor passou nesse primeiro momento por volta de que horas? Eu não lembro, porque passa muitos anos, né? Eu não lembro a hora exata, mas era na parte da tarde. Da tarde. É, O isso. senhor chegou a sair desse bar para voltar depois, não chegou? Isso. Eu fui na minha casa, tomei um banho, aí eu combinei que eu ia ver um jogo lá no local, O sabe? jogo do Cruzeiro. Isso, exatamente. Entendi. Aí eu, Esse jogo ele ia começar por volta de que horas, o senhor se lembra? era, não sei se é 7, 7h30, por aí. Entendi. Perfeito. Quando o senhor chega, nesse primeiro momento, Tiago, que o senhor estava no bar, houve algum desentendimento? Como que era o ambiente lá? Como que o Ocanã estava? Não, ele tava tranquilo. Eu saí do serviço, passei lá, e como costume, nós só conversou. Normal, não tinha nada de errado, não. Até o momento, não. Enfim. Ô, Tiago, quando o senhor volta, e aqui segundo as imagens, né, o senhor volta ali por volta realmente das 7h15, 7h16, né, da noite. Neste momento, está na mesa Iocanã e João Paulo. O Iocanã chegou a te contar algo que havia se passado minutos antes ali envolvendo o Evandro? Assim que eu cheguei no barzinho lá, eu sentei, aí eles iam me explicar que aconteceu algo, mas não deu tempo. Então, na hora que ele não deu tempo, por quê? Que o Evandro chegou e aconteceu todos Ele os fatos. chegou, agrediu o Iocanã, certo? Não deu tempo dele me contar, sabe? O Então, que aconteceu. O senhor está me dizendo o seguinte, que na hora que o senhor chega, Iocanã, nem deu tempo de Iocanã entrar no assunto Evandro. Exatamente. Certo? Certo.
Aí, Tiago, o senhor fala o seguinte, lá no seu depoimento, na polícia, e pelo que o João Paulo lhe disse, que aí teria que ser o João Paulo, porque aí o Evandro, o Eucanã já estava morto, né, infelizmente. Certo. E pelo que o João Paulo lhe disse, Evandro ficou encarando Iocanã. Lembra do João Paulo mencionar isso para o senhor? Eu não sei exatamente o que aconteceu, porque Não. na hora do o que desentendimento aconteceu? eu não estava junto. João Paulo te contou que aconteceu alguma coisa ali no bar, que ele ficou encarando a vítima? Eu se Não, recordo. não falou nada para mim, não. Na época, o Iocanã morava onde? Ele morou aqui em Patos, mas ultimamente ele estava morando em Guimarães. Ele Guimarães, trabalha em patrocínio? trabalhava em patrocínio, né? O Isso. senhor sabe desde quando que o Iocanã já era policial penal em patrocínio? Eu não sei te informar o tempo, não. Entende? Já tinha muito Exato, tempo? não. Mas tinha se eu não me engano, tinha uns 3 anos ou mais. 3 anos. Então Não, já tinha uns 3 anos, mais ou menos, que ele tinha se mudado de Patos. Ou não? Ou tinha mais, ou tinha menos? não tem o tempo exato Não, tudo bem. para confirmar. Se eu não souber, o senhor pode me falar, doutor. Não me lembro, não sei, tá bom? Ok. É... Tiago, em relação aos tiros propriamente, tem um trecho aqui no seu depoimento, Tiago, que eu vou trazer aqui para o senhor. Que o senhor fala mais ou menos o seguinte, olha, foi muito rápido, eu não vi, mas eu ouvi, tá? Aí, em cima disso aqui, eu vou lhe indagar. Muito rápido. Eu escutei uns par de tiros, mas eu nem sei como foi, nem vi. Quando você chegou na esquina, você chegou até a esquina logo depois para ver o que estava acontecendo? Depois que parou os tiros, passou um tempinho, eu fui. Só peguei tipo descido só. Só depois que parou os tiros, você foi até a esquina? Isso. Quando você estava... E havia disparo nenhum, não. Quando você estava na frente da esquina, você viu o disparo ou a vítima caída? Eu só vi ele cair. Disparo eu não vi, não. Disparo nenhum. Só vi ele cair do chão. O senhor confirma esse trecho aqui? Confirmo. Confirma isso? Então, os disparos próprios, então o senhor ouviu os tiros, mas o senhor não viu. Pelo barulho dos tiros, porque são duas armas envolvidas, um 32 e uma 380, um revólver e uma pistola. O senhor tem conhecimento de arma de fogo? Eu não tenho conhecimento. Não tem. O senhor sabe, ouvindo, o senhor sabe distinguir se os tiros foram dados pelo barulho por um 32 ou por um 380? Não, Não sabe. não sei. Então, se eu concluir, o senhor sabe que teve tiros, teve muitos tiros, mas o senhor não sabe me dizer quem que deu os tiros. Exatamente, não vi. Tiago, no seu depoimento, tem um trecho que o senhor fala o seguinte. O senhor fala que aconteceu tudo muito rápido, o senhor viu o tapa lá e aquela correria, aquela confusão. Aí o senhor fala assim, ó, que o depoente não tem conhecimento da motivação do crime. O senhor confirma isso? Confirmo. Tiago, posteriormente a esses fatos, o senhor foi procurado pelo Evandro ou por familiares dele pedindo desculpas por esses fatos? Desculpa. Sim, Foi? sim. Quem que te procurou? O Evandro. O Evandro. O que ele relatou para o senhor ao te pedir desculpas pelo que ele tinha feito com o Iocanã? Não, que arrependeu. Pediu desculpa e arrependeu.
senhor ainda mantém contato com o Evandro ou isso aí foi pontual? Não, não tem contato com ele não. Foi só um dia. Tem um trecho aqui também do seu depoimento, Thiago. Eu vou só exibir aqui para o senhor, só para o senhor, se for o caso, confirmar também. É um ponto que o senhor já até mencionou, que é sobre essa questão do momento lá, né? O senhor chega no bar, o senhor fala, olha, eu ia começar a me contar, mas não deu tempo. E o Ocanã, pelas filmagens, também viraram para a mesma direção. E o Ocanã viu quando vim chegando, comentou alguma coisa quando ele chegou. Não, comentou nada não. Não comentou nada. Não. No momento que o Iocanã estava chegando, o Vandinho chegando, o Iocanã então não fez nenhum tipo de piada e não continuou com nenhum tipo de piada a respeito do Vandinho. Não, ele só ia começar a comentar que tinha acontecido antes. Só que não deu tempo. O senhor reitera isso daqui? É exatamente isso mesmo. Tem mais perguntas? Qual que é a senha aqui mesmo? Tiago, Obrigado. só uma última indagação. O senhor fala, ó, o senhor até menciona aqui que o senhor teria ficado ali próximo do bar, dentro do bar, na frente do bar, não viu, mas ouviu os tiros. E o João Paulo, ficou ali junto com o senhor, ou ele desceu já de imediato, ou ele desceu só depois? Ele não esperou um tempo também. Ficou com medo dos tiros, né? Entendi. Desse local, Thiago, do bar, da esquina do bar até o local do lote onde o crime aconteceu, o senhor sabe me precisar mais ou menos qual que é a distância? É, a distância mais ou menos um lote, né? De 300 metros, mais ou menos, né? Thiago, essa rua onde o crime aconteceu mesmo, não na rua do bar, a rua do crime, ela é uma rua mais escura que a rua do bar? É escura. É escura. Isso. O senhor se recorda se lá de frente a esse lote, na frente do lote, tinha várias árvores enfileiradas que deixavam ainda mais escuro lá? Se lembra, não? É, exatamente. Lá tem 2 lotes e tem umas árvores lá. Foi nesse local, ou próximo a esse local, onde o Evandro deixou o carro dele estacionado? Tinha o carro parado lá. Ok, só isso, Thiago. Obrigado, tá? Obrigado. Assistente de acusação tem alguma Você pergunta? pergunta, né? Defesa quer pergunta? Tenho sim. Tiago, bom dia. Bom Tudo bem dia. com o senhor? Bom dia, tudo bem? Tiago, o senhor sabe se o Evandro e o Ocanã tinham inimizade? Pelo meu conhecimento, não. Nada, nenhum. Pelo meu conhecimento, não. Então, se eu perguntasse para o senhor tem ideia por que ele deu o tapa no Iocanã? O senhor saberia responder? É, parece que teve que eu escutei, né, de terceiros, foi por causa de uma brincadeira. E que brincadeira foi essa? Eu não sei te explicar porque eu não estava no momento. Desentendimento lá. Tá, você não estava, mas o que os terceiros te falaram sobre a brincadeira? Ah, ele disse que fez uma brincadeira lá, um comentário lá. Mas você sabe especificamente me dizer o Não. que é esse? Qual que é o teor? Não sei. Certo. Tiago, vocês prestaram um primeiro depoimento na delegacia, mas posteriormente, a pedido do Ministério Público, foi feita uma careação. A careação, só para um termo jurídico, do direito penal, que é quando duas testemunhas dão divergências no depoimento. É apenas para aclarar alguns pontos obscuros, contraditórios. Aí, aqui na careação, tem um trecho assim, ó. Eu queria, que o senhor assinou, eu queria perguntar se é isso mesmo. Ok. No depoimento de Tiago, ele afirma que João Paulo contou que o Vandinho tinha ido ao bar e encarado Iocanã. Que Iocanã comentou algo com ele, o João Paulo, e que esse comentário teria irritado o Vandinho, que deixou o bar em seguida. Isso aqui é o que está aqui na careação, confere?
O que eles me falou foi isso. Então, o que está na criação aqui, que ocorreu essa questão do Iocanã ter falado alguma coisa, do comentário, teria irritado o Vandinho e deixado o bar em seguida, isso aqui, então, confere. O que o João Paulo me falou foi isso. Sim, ok. Outra coisa, o senhor chegou a ver as câmeras de segurança? Cheguei a ver ainda não, nada. Na Não época, filmado, nada? Não. Tá. Depois que ocorre o fato que o Evandro dá o tapa na cabeça do Iocanã, o Iocanã se levanta e puxa a pistola e corre atrás dele. Quanto tempo o senhor acha que o senhor foi lá para fora? O senhor se lembra? No momento eu assustei, né? Que foi tudo de repente, né? Eu não sei, né? Te falar exatamente o tempo, não. Entendi. Mas Mas o senhor- demorou um tempinho. Tá. O senhor chegou aí lá fora e conversar com outras pessoas a respeito daquela situação? O senhor se recorda? Não, porque eu estava nervoso, assustado. No momento, não. Tá. Então, eu vou Não tem pedir nada. licença, assim, para ver se você se recorda. Pode dar licença? Pode. Sim. Só queria te perguntar aqui, ó. Aqui tem a câmera de segurança na hora que o Iocanã tá saindo. Passado um tempinho, eu queria te perguntar, quem é que sai aqui? Quem é esse que saiu? João Paulo. O de trás. É. Aí você tá comentando alguma coisa com o cara que tá sentado na mesa. Aqui, ó. Depois você volta, fala alguma coisa com o rapaz ali, fica aguardando. E você comenta e assim, a sua cara parece que você tá rindo, tá? Tipo, eu queria te perguntar, o que que foi nesse momento aí? O que que você se lembra o que que você falou? Porque aqui você tá rindo, ó. Aqui, você tá comentando alguma coisa com esse cara aqui rindo. O senhor se lembra o que que o senhor tava falando nesse momento para aquelas pessoas? Não lembro, não. Mas é o Quem senhor me que tá aqui na não, imagem. isso, É o senhor mesmo, né? Eles me perguntou nos treinos lá. Eu falei assim, não, desentendimento deles, eu não sei o que que é, não. Tá, mas o senhor aqui tava comentando com eles o fato anterior? Ele só me perguntou o que que tinha acontecido. E eu falei assim, parece que foi desentendimento. Só Tá, isso. isso aí que o senhor tava comentando com É, eles. só isso. Tá, ok. Só isso mesmo. Obrigado, viu? Uhum, ok. Excelência, só um minutinho, só ver se tem. Só mais uma pergunta, a última. O senhor disse que o senhor chegou no bar, já tinha havido essa questão que nós estamos perguntando aqui. O senhor se lembra de que você nem chegou, o Iocanã ia começar a contar, é isso que você falou? Isso, Ele ia começar a contar o que aconteceu. Exatamente. Só que não chegou a completar. Não, Por quê? não. Porque logo depois Aconteceu. o Evandro teria chegado. O senhor se recorda mais ou menos quanto tempo entre o senhor chegar, a vítima começar a te relatar e a chegada do Evandro? Se foi pouco tempo ou se foi muito tempo? Foi pouco tempo. Mas tem uma estimativa? Não sei te falar exatamente o tempo que gastou. Se o senhor não recordar, é só falar. Porque muitos anos, passou muitos anos. Tá ok, então. Te agradeço. Falou, tá? obrigado. Obrigado. Os jurados desejam fazer alguma pergunta para testemunha? Não? Então está encerrado seu depoimento. Muito obrigado. Boa tarde. Não completo, o senhor Excel Marques da Silva, né? Sim, O senhor é policial militar da reserva? sim. Ok. Tem parentesco, amizade íntima ou inimizade com o réu? Não, Evandro senhor. Oliveira do Amaral? Não, senhor. Então vou compromissá-lo a dizer a verdade sobre as penas da lei, que mentir, juiz é crime. Passa a palavra ao Ministério Público. Celso, boa tarde, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem? Celso, nós estamos aqui apurando as circunstâncias de um fato que se passou no dia 6 de novembro de 2020, o assassinato de um policial penal, o Iocanã. Lembra desse fato? Sim. Sim. Pelo que eu vi aqui, Selma, o senhor chegou a participar diretamente das diligências, certo? A minha guarnição chegou no local, né, e permaneceu. As diligências foram feitas por outras guarnições. Entendi.
Lá nesse local, onde a sua guarnição chegou e permaneceu, o senhor chegou a parlamentar com pessoas que estavam lá sobre o fato? Com alguns. Com algumas. Posteriormente, Selma, foram realizadas diligências na residência do autor, do Evandro, onde foram localizadas cápsulas da arma utilizada. O senhor esteve na residência dele? Não. Não. Selma, para mim, a principal pergunta que eu gostaria de te fazer é o seguinte: eu vou mostrar aqui para o senhor um trecho do seu depoimento na audiência, quando o senhor é perguntado pela defesa em relação a essa parlamentação que o senhor teve com essas testemunhas. Vou mostrar para o senhor e aí eu vou fazer perguntas em cima disso. O senhor chegou a ter contato com alguma testemunha lá na cena do crime? Eu conversei com alguma testemunha. Isso. Só as duas testemunhas que estavam falando da vítima na hora do início do fato. Eles relataram alguma coisa do senhor a respeito da motivação? Isso eu vou guardar, senhor. Esses rapazes que estavam ao lado da mim relataram para o senhor a respeito da motivação? Não, senhor. Obrigado. Aqui, Selma, o senhor menciona então ter parlamentado com esses dois rapazes, que é o João Paulo e o Tiago, e que eles não teriam contado nada ou falado nada, não saberiam falar nada da motivação. O senhor confirma isso? Confirmo. Algumas cápsulas, Selma, foram localizadas lá neste local. Foi a guarnição do senhor? Foi o senhor ou não? Foi o pessoal do Corpo de Bombeiros que estava socorrendo a vítima. Posteriormente ao fato, propriamente dito, o senhor participou de alguma diligência de elucidação desses fatos, de apuração? Não, senhor. Não, né? Selma, só isso. Obrigado, tá? O assistente quer fazer alguma pergunta? Defesa? Selma, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem? Quando a guarnição do senhor chegou lá no local, o local estava cheio de gente, tinha outras pessoas lá, como que estava a situação lá no momento que o senhor chegou? No momento que a gente chegou, né, outra guarnição, a guarnição do Socorro estava chegando junto. Foi daí que o pessoal começou a chegar. Mas tinha pessoas juntos lá na hora que o senhor chegou? Já estava no local? Não. Certo. O senhor sabe dizer se quando a vítima... O senhor chegou a ver as imagens? Não cheguei a ver as imagens. Foi a minha parceira de serviço que viu as imagens, pegou. Eu fiquei lá no local, dando assistência para a perícia, né? E também acompanhando os fatos lá, próximo lá do local. Então, o senhor, nesse dia ou nenhum outro, o senhor chegou a ver as imagens? Não. Certo. O senhor não chegou a ver as imagens, então... só mais uma pergunta. O senhor chegou a conceder alguma entrevista para a imprensa a respeito desses fatos, você se recorda? Eu me lembro que não. Ok, te agradeço. Bom, as juradas desejam fazer alguma pergunta? Testemunha? Então, está encerrado. Depois... Boa tarde. Boa tarde. Bom dia, aliás. Bom dia. O nome completo do senhor? Sidney Aparecido Rosa. O senhor é parente, amigo íntimo ou inimigo do senhor Evandro Oliveira do Amaral? Não conheço. Bom, então vou compromissá-la a dizer a verdade sobre as penas da lei, que mentir juiz é crime. Passa a palavra, então, primeiramente, ao ciente de acusação. Vocês, bom dia. Bom dia, doutor. Eu falo aqui em nome da assistência da acusação. Estou dando voz à vítima, à família da vítima, esposa, mãe, filhos. Eu queria saber do senhor, o senhor é policial penal? Sim, O senhor é policial penal há quanto tempo? desde 2005, há 19 anos. 19 anos. O senhor chegou a conhecer a vítima em Ocana? Sim, O senhor trabalhou com ele? quando ele ingressou na Polícia Penal, eu
exerci a função de gestor na área de diretor de segurança e ele compôs a minha equipe. Ô Cid, eu gostaria que o senhor relatasse para as senhoras excelentíssimas juizadas que era o Iocanã. Era uma pessoa tranquila, calma. E como é que era a pessoa do Iocanã? Iocanã, desde o início, né, da chegada dele ao sistema prisional, sempre foi uma pessoa centrada, muito organizado, muito comprometido, né? Naquela oportunidade, no ingresso dele à instituição, eu era gestor da área de segurança, então nunca tive nenhum dissabor de Iocanã se envolver em algum problema, algum atrito que seja no lidar do dia a dia com os presos, né? Então, as referências que eu trago do Iocanã, em memória, são as melhores de um profissional da área de segurança. Muito equilibrado, muito centrado, muito comprometido com o trabalho. O senhor, ô Cid, ele era amigo de família, tinha esposa, tinha filho. O senhor conhece a vida familiar dele? Que eu tenho conhecimento, sim, ele tinha sua esposa, inclusive tinha filhos, né, de pouco tempo de nascido. Responsabilidade? Não, não me recordo da idade dos filhos dele, não. Tenho conhecimento que sim, estava construindo uma casa, né, para sua família, com o suor do seu trabalho, para dignificar a sua vida em família, e infelizmente veio acontecer essa tragédia. Tá bom. Ô Cid, eu agradeço por esse vídeo. Sem mais nada. Ministério Público, deixa eu fazer alguma pergunta? A defesa quer fazer alguma pergunta? Bom dia, tudo bem? Bom dia, doutor. Esse fato tem alguma relação com a função que ele exercia, com a profissão dele? Que eu tenha conhecimento, não. Dos fatos eu não tenho conhecimento, não. Tá, ok, muito obrigado. Só para complementar, a senhora jurada quer fazer alguma pergunta? Não? Só para complementar, o senhor disse que ele tinha quantos filhos? Salvo engano, 2. O senhor disse que um era recém-nascido? A época que ele... Pouco tempo de nascido. Tá bom. Muito obrigado, o senhor está dispensado. Obrigado. Bom dia, tudo bem? Bom dia. O nome completo do senhor é João Paulo de Melo Reis? Isso. O senhor é parente, amigo íntimo ou inimigo do senhor Evandro Oliveira do Amaral? Não, sou nada dele não, mas é conhecido só. Tá bom. Bom, então vou compromissá-la a dizer a verdade sobre as penas da lei, porque mentir juiz é crime. Como o Ministério Público dispensou e a defesa insistiu, passa a palavra à defesa inicialmente. João Paulo, bom dia. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo sim. João Paulo, você tem conhecimento se antes daquele dia, daquele fatídico dia, o acusado, Evandro, e a vítima tinham algum problema? Não, que eu saiba, não. Certo. O senhor se recorda, assim, eu sei que passou 5 anos, às vezes é difícil de recordar, mas o senhor se recorda o que o senhor presenciou ali, no primeiro momento que o Evandro teria entrado no bar? O que o senhor presenciou? O que o senhor ouviu ali? Não, ali foi o seguinte, a gente estava bebendo uma cerveja, né? Aí o Evandro entrou no bar, até então, eu não vi ele entrando, porque eu estava o tempo inteiro mexendo no telefone, tem as imagens lá, mostra, né? Que eu estava o tempo inteiro mexendo no telefone, estava conversando com outras pessoas. Aí o Iocanã falou que teve umas encaradas, né? Aí eu falei pro Iocanã. O Iocanã começou a fazer umas piadas, né? Aí eu peguei e falei, Iocanã, cala a boca, senhor. Fala isso não, tal. Mexe com o cara não, o cara tá quieto no canto dele, o cara mora lá no bairro da minha mãe. Nem eu não converso com ele, o cara lá do bairro do meu bairro, eu não converso com ele. Você mexendo com o cara, e não parou não, né? Continuou fazendo as piadas, Aí foi até que o Evandro pegou e foi embora, mesmo ele indo embora, continuou as piadas. Eu mandei parar, e ele não parou. O senhor se lembra as palavras que foram utilizadas? Aí tava falando, era... Pode falar? Eu Pode. falava chapéu tolado tá me olhando. Aí eu sou
Cala a boca, senhor. O cara não tá nem te vendo aí, não, senhor. Cala a boca. É, você tá defendendo o cara. Eu falei, não, não tô defendendo o cara, não, mano. O cara tá quieto aí, você fazendo as piadinhas, fazendo as piadinhas. Aí foi até que o Vandinho pegou e foi embora, né? Aí essa hora ele até passou, foi do meu lado. Eu olhei assim, fui. Olhei pra ver, né? Aí foi que ele foi embora e continuou fazendo as piadas. Depois eu não. Depois foi o que aconteceu, foi que lá, né? As câmeras mostram lá. Entendi. Eu quero colocar aqui um trecho do seu depoimento, uma pergunta primeiro do Ministério Público e depois uma da defesa, se o senhor confirma isso aqui ou não. Tá certo. Ô, João Paulo, só para a gente saber, o relato ao vídeo, quem começou a ofender verbalmente quem lá? Não, isso aí foi sim. Eu não vi o Vandinho encarando o Iocanã. Eu não vi. Porque eu tava mexendo no telefone. O Iocanã falou que o Vandinho encarou ele. Aí o Iocanã também encarou o Vandinho. O Iocanã fez piadinha com o nome do Vandinho. Foi isso que Então eles aconteceu. tiveram. Tá. Você chegou a ouvir o Iocanã fazendo essa piadinha? Você chegou a ouvir? Olha, eu tava lá do lado, eu ouvi ele falando uns piadinhas. E o que ele falou? E o que ele... Chamou, pode falar? É palavra? Não, tem mulher. Não, a gente tá buscando a verdade, né? Assim, infelizmente. Falou assim, mano. Falou esse banquinho de limão, falou esse chapéu atolado, falou isso. Certo. E isso depois que eles se encararam, né? Foi, eu não vi eles encarando. Foi o Iocanã que falou que eles encarou, eu não vi. Entendi. Aí não Tá. Agora uma pergunta do... Esse que você confirma? Isso que você falou, pô. Essa foi o Ministério Público que perguntou para você. Não, isso foi, isso é isso mesmo. Tá. Agora a defesa te perguntou esse aqui. Quer perguntar se o senhor... Foi o motivo do Iocanã ter morrido? O senhor vai dizer foi o quê o motivo? Morreu por fazer chacota com a cara do Vandinho, fazer piada. Isso aqui, o que o senhor respondeu aqui, o advogado respondeu bem objetivamente. Qual foi o motivo? Foi a chacota, então? Não, isso aí teve nessa chacota. Eu penso que o principal motivo foi fazer as piadas, né? Porque até então, se não tivesse acontecido essas piadas, não tivesse. Aí eu penso que não teria acontecido isso, né? Mas o tempo inteiro eu mandei parar. Foi cala a boca, senhor, para com isso, para com isso. Aí aconteceu, né? Depois que o Evandro saiu do local, o Tiago chegou, né? O Tiago chegou a ouvir comentário dessa questão lá? A hora que o Tiagão chegou lá, sentou na mesa para a gente lá, aí o Iocanã começou a contar pro Tiagão o que tinha acontecido. Aí o meu Tiagão pegou e falou pro Iocanã, "Ô, cala a boca, larga isso pra lá, o cara já vazou, o cara nem tá aqui mais." Aí, e continuou contando, fazendo as piadinhas, falando que nós estávamos do lado do Vandinho. Foi só, nós não estamos do lado de Vandinho, não, senhor. Nós nem conversa com ele, o cara já foi embora, para com isso, para com isso. Aí continuou falando até a hora que o Vandinho foi lá e deu tapa, né? O policial civil, ele chegou a procurar você para pegar a sua versão? Quem? O policial civil, como é que é o nome do policial dele? Diego, desculpa, me fugiu o nome dele. O policial civil Diego. Ué, ele não chegou sei, acho que não. Você não se recorda? Não, acho que não. Tá, ok. Eu estou satisfeito, excelência. Bom, agora passa a palavra. Só tá ligado. Pausa aí. Tá. Liga a TV, pausa o vídeo, que não, pra não ficar muito. Pode começar. Bom, eu vou trazer aqui para o senhor esse vídeo que o doutor Cássio mencionou, que o senhor fala o seguinte, que o senhor nem viu o Evandro adentrando inicialmente. Eu quero que o senhor me fale o momento em que o Iocanã teria feito essas tais piadinhas. Tá bom? Vou mostrar aqui para o senhor o vídeo.
aqui, João Paulo, é o seguinte, antes desse momento que o Evandro aparece no bar pela primeira vez, tinha havido algum problema antes? Ou estava tudo tranquilo? Não, nós estávamos bebendo, estava tranquilo. Não tinha nada, não. O senhor fala o seguinte no seu depoimento, lá na delegacia, que estava tudo muito tranquilo, já que tem costume de frequentar dito estabelecimento, ou seja, a gente bebia lá. Aqui o senhor confirma, até então, certo? Sabe me dizer se a genitora do Evandro, aliás, do Iocanã, morava próximo a esse bar? Como é que é? Sabe me dizer se a mãe da vítima, a mãe de Iocanã, ou algum parente dele, morava próximo desse bar? Mora, a mãe dele mora perto. Mora lá de frente. De frente ao bar, não é isso? Ok. Agora eu vou rodar aqui o vídeo, que é o momento em que o Evandro vai entrar, tá bom? Esse aqui é o senhor, certo? Esse aqui vermelho E aí. Iocanã, correto? Quem que é que está entrando aqui? Esse é o Evandro. O Evandro. A vítima está no telefone? Não, eu que estou no telefone. Pois é. Não, eu não sei se ele estava mexendo, que eu não lembro. Então tá. Porque eu que estava o tempo inteiro no telefone, tá vendo? Essa hora aí que eu falo, que eu falei que eu ia esse meio de lá. O senhor está aqui no No telefone, telefone. a vítima está aqui do seu lado. Aí ele fala, aí ele começou. Aí esse momento aí ele. Mas veja só, aí o Evandro saiu. Foi nesse momento aí que ele já estava falando comigo. Aí, Já. veja só por que o advogado te perguntou o momento em que Iocanã teria dito essas tais palavras. Nessas horas. Calma. Porque o senhor responde ao advogado que foi depois que o Evandro saiu. Vou te mostrar. Não, Vou te mostrar. Calma. Calma. Às 19h12, tem uma filmagem do Evandro entrando no bar. E ele para e fica estático. Foi essa hora que o Iocanã falou sobre o apelido do bandido? O advogado pergunta. Foi na hora que o Evandro entrou lá e olhou para o Iocanã. Foi na hora que ele falou o apelido? O senhor vai responder agora. Ele falou na hora que o Vandinho saiu. Ele começou já a falar dos apelidos. Tipo, o Vandinho saiu do bar, ele saiu e ele ficou falando os apelidos. Aqui o senhor está me dizendo que depois que o Vandinho saiu, o Iocanã começou a falar os apelidos. Foi isso? Começou no bar, entendeu? Começou no bar, falou no bar, aí o Vaninho saiu, depois que o Vaninho saiu, continuou ainda falando, até o Thiagão chegar. O senhor viu os tiros ou o senhor só ouviu os tiros? Tiro, eu vi, que eu fui atrás, eu disse até no meio da rua. Ouviu ou Não, eu ouvi. Ouviu. Ver, eu não vi, não, eu ouvi. O senhor ouviu os tiros. O senhor fala o seguinte, João Paulo, lá no seu depoimento. E nesse momento aqui em que ele entra no bar, o senhor fala assim, ó, que o depoente sequer notou o Evandro entrando. Mas Iocanã, após a saída dele, disse ao depoente que ele, ou seja, o Evandro, tinha encarado o Iocanã. O senhor falou isso? O senhor confirma isso? Que, inclusive, Iocanã disse na ocasião, o que esse cara do seu bairro está me encarando? O senhor confirma isso? Eu não vi as encaradas. O Iocanã estava falando que teria essas Pois encaradas. é, aí o Iocanã teria questionado Falou o senhor. que esse cara está me encarando. Entendi.
Ô, João Paulo, quando as testemunhas, quando houve o fato e houve as diligências da polícia, os policiais conversaram, não o policial civil, de fato, o policial civil não teve com o senhor, mas os policiais militares, no dia do fato, teriam estado lá, conversado com o senhor, com o Tiago, confirma? Conversou comigo. E aí, ô João Paulo, presta só na pergunta que eu vou te fazer, tá? Eu não estou falando que o senhor disse que o crime é por conta de tráfico. Veja só, lá na sua inquirição na delegacia, o senhor fala assim para o delegado, olha só, que por não existir rixa entre eles, entre Iocanã e Evandro, que ensejasse ato tão grave quanto matar, o depoente acredita que o Vandinho, o qual o depoente já ouviu dizer por populares, por outras pessoas, que deve dinheiro a traficantes, possa ter cometido o crime a mando desses traficantes, afirmando o depoente que nada sabe a respeito de concreto, somente ouviu dizer. Que Iocanã, inclusive, nunca disse ao depoente ter qualquer tipo de rixa com o Vandinho. Veja só, lá, quando o senhor foi ouvido, o senhor fala, eu acho que a motivação pode ter sido a história do traficante. O senhor chegou a falar isso lá? Não, mas se foi aquele dia lá, eu tava de... Não, veja só. Tipo assim, mas isso aí eu falei, mas isso é mentira. Isso não tem nada de negócio desse coisa. Inicialmente, estou falando que o motivo foi esse, não. Mas o senhor chegou a acreditar que o motivo poderia ser esse? Não, hora nenhuma, eu não imaginei que poderia ser isso, não. O senhor não relatou isso lá? Não, eu no dia lá, eu tava, foi 2 dias depois, eu tava nervoso, tava com raiva, tava com ódio, mas isso aí é mentira, isso aí não tem nada a ver. Negócio de tráfico, esses trem tem envolvimento, não. O problema lá foi lá no bar mesmo, lá, foi lá na hora lá que eu penso que aconteceu, porque não tem nada de rixa do passado com isso, não. Eu penso que não. Tá, é aí que eu quero chegar. O senhor pensa que não? Ou o senhor tem certeza que não? Não, tem certeza não, penso que não. Entendi. Ô, João Paulo, depois desses fatos, o Evandro te procurou? Não procurou não. Ele não chegou a te procurar para pedir desculpas sobre a situação do Iocanã, não? Não, nós não vemos nessa, porque eu não moro lá no bairro mais, né? Vejo ele só passando só, mas não converso com ele, não. Bom, a defesa já perguntou. Senhoras juradas, querem fazer alguma pergunta para a testemunha? Então, para encerrar o depoimento do senhor, muito obrigado. Bom dia, senhor Evandro Oliveira do Amaral. Bom dia. O senhor é brasileiro? Sim, senhor. Estado civil? Casado. Natural de Patos de Minas? Sim, senhor. Nascido no dia 9 de junho de 1989? Sim, senhor. Filho de Maria Alícia de Oliveira Gonçalves e Evandro Gonçalves do Amaral? Sim, senhor. Certo. O senhor estudou até que ano? Estudei até o 1º ano incompleto. Trabalha? Trabalho. Faz o quê? Sou padeiro. Ganha quanto por mês, mais ou menos? Ganho na faixa de R$3.200, R$3.300. O senhor se considera de branco, negro ou pardo? Pardo. Tem filhos menores de 18 anos? Sim, senhor. Qual Sim. idade? Tem um de 12, tem uma menininha que fez aniversário ontem, de 8, tem um de 5, um de 4 e um de 3. Algum tipo de deficiência física? Sim, senhor, é autismo. Física não, caso é Certo. autismo. Certo. Tá certo. Bom, antes desse fato aqui, ocorrido dia 6 de novembro de 2020, o senhor tinha sido preso ou processado por outro fato? Não, senhor. Tudo bem. O senhor está aqui hoje para ser interrogado sobre os fatos noticiados na denúncia. Tem o direito de permanecer calado e isso não te prejudica. No entanto, essa oportunidade o senhor tem para dar sua versão para os fatos. E eu tenho que esclarecer ao senhor que a confissão pode reduzir a sua pena. Sim, senhor.
minutinho. Bom, aqui está dizendo que é o seguinte, no dia 6 de novembro de 2020, por volta das 19h20, na rua Hilton Pedro Barros, altura do número 108, bairro Nova Floresta, o senhor, com a intenção de matar por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, e valendo-se de arma de fogo, efetuou diversos disparos contra a vítima Eucanã de Jesus Maria de Camargos, tendo acertado um dos disparos próximo à região do pescoço, o que foi a causa eficiente da morte da vítima, conforme o laudo de necropsia juntado aos autos. Aqui tem a imputação do 28, mas ela não está aqui no cigarro de maconha, né? Ela foi descriminalizada, não está sob julgamento. Esse fato que eu li aqui para o senhor é ou não verdadeiro? Verdade, só porque não dessa forma. Então nos explique, por gentileza, como que aconteceu isso. Bom, primeiramente, como de costume, eu frequentava o bar diariamente, sempre parava o meu carro naquele mesmo lugar, pelo fato de eu não possuir carteira de habilitação, largava o carro lá naquele mesmo lugar. Nesse dia, eu fui lá normalmente, como eu ia, entrei no bar na primeira porta, que é uma porta de grade, por fora do bar. Quando eu fui adentrar a segunda porta, eu entrei com o telefone na mão, mexendo, de cabeça baixa. Em algum momento eu olhei para lado nenhum. E quando eu fui adentrar, ele falou comigo, em tom de voz alta, ao pé de limão. E isso eu posso explicar para o senhor referente ao porquê Claro, desse suposto apelido, sim. porque para muita gente é um apelido, é uma brincadeira, é uma chacota, certo? Só porque há 20 anos atrás isso não era como um bullying, isso é um bullying. E eu era uma criança de 11 anos de idade, na época onde hoje é o Novo BH, quando era o campo do Luiz Alberto, escolinha de Vila Futebol Clube, eu frequentava lá. Eu fui abusado sexualmente, no modo de dizer, eu fui estrupado, e muita gente ficou sabendo do caso. Eu tive trauma de infância, eu quis abandonar a escola. Inclusive, na época, minha madrinha era até superintendente regional. Ela me conseguiu colocar em outra escola, só que mesmo assim ainda continuava chacota. Mais próximo E isso eu convivi a minha infância, a minha adolescência, sempre com isso. E naquela época, como eu estou falando para o senhor, era se tratado como uma brincadeira, uma chacota. Mas deixa eu perguntar, o Evandro sabia disso? Oi? O Evandro, o Iocanã sabia disso? Sabia. Tanto que, porque foi o comentário. Quando ocorreu esse fato comigo, surgiu o comentário, porque a gente jogava bola junto, estudava na mesma Jogava escola. bola com o Iocanã. Jogava, a gente jogava lá no Vila. E estudava com ele. Não na mesma sala, mas ele era uma turma à frente da minha. E todo mundo sabia. Todo mundo ficou assim, aquele comentário. E, inclusive, na época, eu era até chantageado a levar dinheiro para a escola, para eles não ficar falando aquilo. Na minha adolescência, eu arrumava namorado, algum tipo de coisa. Eles falavam para a pessoa, para me prejudicar, para mim não ter um ano de vida, e no meu modo de pensar. E nisso aconteceu de eu entrar lá no bar e ele falar essa ofensa, que no caso seria esse bullying. E aquilo veio, eu me voltei lá na minha infância. Deixa eu só esclarecer. O senhor tinha inimizade anterior com ele? Não, senhor. Tinha alguma desavença? Não, senhor. Por qual motivo que ele fez isso? O senhor sabe explicar? Não sei explicar. Pelo que eu entendo, eu leio muito, vejo muito vídeo, tem muito vídeo de psicólogo informando sobre o bullying adulto. Pelo que eu entendi, é pessoas que gostam de aparecer, pessoas que gostam de se vangloriar e tudo. E ele falou isso comigo, eu voltei lá na minha infância, no trauma de infância que eu tive. Porque não é só uma dor física, é uma dor psicológica, uma dor mental que afeta a minha pessoa até hoje. Eu tenho meus filhos, eu olho para eles e penso, talvez amanhã pode ser com eles. Deixa eu perguntar para o senhor. O Iocanã era uma pessoa, o senhor disse que convivia na escola e tudo mais. Era uma pessoa que gostava de aparecer? Sim, senhor. Que gostava de se vangloriar? Porque talvez a gente tinha, vamos supor, citar uma suposição para o senhor, uma bicicleta inferior, de menos valor, talvez ele tinha uma bicicleta melhor, uma chuteira para jogar a bola melhor. Sempre assim. Mas é que ficava fazendo isso com as pessoas? Não especificamente com todo mundo, mas tipo assim, né? O senhor já fez antes? Não, nem quando a gente era criança, não. E aconteceu isso, nesse momento eu entrar lá no bar e ele falar isso. Tá. E no momento eu fiquei assim, cego, porque eu voltei lá na minha infância. Igual eu falei com o senhor, é um trauma que eu carrego até hoje, vou carregar até o último dia da minha vida. Que eu acho que só uma pessoa que foi abusada, que foi realmente estrupada, passou pelo que eu passei,
sabe contar para o senhor, entendeu? Inclusive, no dia do primeiro que o senhor, entendeu, que eu conversei com o senhor, no que ia ter o primeiro julgamento, inclusive até a própria irmã da vítima me proferiu esse palavrão, essa ofensa, esse bullying, ali na entrada, que os próprios segurança viram, eu estava com meu filho autista, ele ficou me perguntando o que seria aquilo, por que ela tinha gritado, entendeu? Então, resumindo os fatos, eu voltei para trás, cheguei lá, ele falou isso comigo, eu olhei assim para, voltei para trás, na hora eu fiquei assim, cego. A hora me deu um preto, eu fiquei cego. Tá, e aí o que o senhor fez depois que ele fez essa... Aí minha esposa estava no carro com o meu menininho mais novo, na época ele tinha 6 meses, se eu não me engano, estava lá no carro. Eu nem falei nada com ela, entrei no carro, estava muito abalado, Só um chorando. minutinho, mas nesse momento então, que o senhor ouviu, o senhor não chegou nele e tentou esclarecer alguma coisa? Não, O senhor senhor, fez não nada? falei nada com ele, não falei nada. E ele continuou falando. Tá. Eu escutei, ouvi o João Paulo falando alguma coisa com ele, se eu não me engano, de para com isso. E ele continuou falando. Aí eu fui, entrei no carro, desci lá para casa, estava com a minha esposa, com o meu menininho, num momento de forte emoção que eu agi. Tinha uma roupa que eu trabalhava, como na época eu estava trabalhando à noite, a madrugada toda, eu vestia uma roupa que eu tinha de serviço, uma roupa mais resistente, e voltei lá na intenção de brigar. Na intenção de brigar. Porque, para ser sincero com o senhor, com todo respeito, se eu tivesse a intenção de matar ele, eu podia ter chegado lá e atirado nele. Só porque eu não tinha essa intenção. Mas agora deixa eu perguntar, vamos com calma. Por que o senhor então, o senhor voltou para casa? Por que o senhor não ficou lá enfim, já que o senhor não queria Não sei matar? explicar ao senhor, não sei. Eu agi por forte emoção, pelo trauma da minha infância que eu tive e tudo. O senhor tinha arma de fogo? Essa arma é uma arma de herança. Inclusive, meu tio morreu já faz mais de 20 anos. Tinha deixado essa arma de herança. Era até uma arma enferrujada, velho. Eu nem sabia se funcionava, as munição nem nada. Essa arma ficava no guarda-roupa em cima, que é o dos meus filhos, né? Que criança é curioso. E eu vestia uma roupa resistente, que era a roupa que eu trabalhava, na intenção de voltar lá e brigar. E o senhor pegou a arma? A arma estava dentro, ficava dentro do bolso da blusa, em cima do guarda-roupa. Então, mas o senhor pegou a arma para voltar ao local? Não, eu peguei a arma, coloquei ela no bolso da blusa, fechei o zíper na intenção não sei, explicar ao senhor. Mas o senhor falou que não queria matar. Não, de Por que o senhor forma pegou a alguma. arma, então? Para me defender. Para me defender. Mas calma, defender, mas o senhor estava na sua casa. Por que o Certo. senhor retornou, então? Não sei explicar para o senhor. Eu agi por forte emoção. No momento eu fiquei cego. Não sei explicar para o senhor. E o senhor disse que voltou com a sua esposa? Não, minha esposa tinha ficado lá em casa. Não, ela não estava no carro? Ela estava no carro no primeiro momento, só porque ela desceu do carro. E ela não falou para o senhor ficar na casa? Não, porque ela nem sabia o que estava acontecendo. Entendi. Então, logo, aí o senhor voltou. Agora vamos voltar lá para o momento que o senhor retornou. Quando o senhor retornou, o que aconteceu? Quando eu retornei, ele ainda continuava falando. Ele olhou para mim, ficou rindo, continuava falando. E eu passei na frente dele, assim, ele me viu, e eu dei um tapa nele para a gente brigar. Só que naquele momento que eu dei o tapa nele, eu vi ele sacando a arma. Naquele exato momento ele já sacou a arma. Então, a partir daquele momento, eu já não queria aquilo. Minha intenção foi correr e sair daquilo. Mas tá, quando o senhor deu o tapa nele, o senhor sabia que ele era agente penitenciário? Não, senhor. Não? Não, senhor. Mas o senhor não conhecia ele? Não, eu conhecia da infância. Só que quando a gente criou família, a gente ficou adulto, eu me desliguei de tudo, porque meu serviço é só trabalhar. Só trabalhar para cuidar dos meus filhos. Quando o senhor deu o tapa, então, o senhor estava armado? Sim, senhor. E o senhor, nesse momento, ao dar o tapa, não pensou que poderia ter uma reação dele em ter recebido o tapa? Eu achei que podia ter uma reação de querer brigar também, porque em momento algum eu cheguei apontando a arma para ele, ameaçando ele. Pensei que a gente ia mesmo brigar. Mas se o senhor sabia que ele não tinha arma de fogo, aliás, se o senhor não sabia que ele era agente penitenciário, policial penal hoje, o nome correto, né? Por que o senhor lá atrás pegou a arma na sua casa? Não, eu não sei explicar. O senhor queria só brigar? Não sei explicar para o senhor. Tá, tudo bem. Voltando então agora ao momento em que aconteceram os fatos. Então aí, o senhor passou, deu um tapa nele, o senhor viu ele retirando a arma? Sim, no momento do tapa ele tirou a arma. O que aconteceu nesse momento? Eu corri. Nesse exato momento eu corri. Quando eu virei a esquina, correndo, quando eu já passei o poste quando tinha na esquina, ele já efetuou um disparo. Foi quando eu consegui sacar minha arma do bolso, da jaqueta, que estava com o zíper, e efetuei um disparo para trás, na intenção de ele ver que eu estava armado
Porque minha intenção era ir embora, entrar no carro, correr e ir embora. Ele ver que eu estava armado e deixar aqui ficar quieto lá e eu ir embora. Só que ele continuou descendo a rua, correndo atrás de mim e atirando. E gritando. Agora deixa eu perguntar outra coisa pro senhor. O senhor disse lá atrás que a arma de fogo, na verdade, era velha e que o senhor nem sabia que funcionava. Por que Certo. que o senhor conseguiu dar um disparo nela tão rápido? Não, não sei informar o senhor. Tá bom. Continue então. Aí o senhor disse então que deu um disparo para não acertá-lo e daí continuou para tentar ir para o carro. O que mais aconteceu? Aí ele desceu a rua correndo, atirando. Eu senti as balas passando perto da minha cabeça, do meu corpo. E no instinto de. No Eu instinto, peço para vocês ficarem em silêncio aí, por gentileza, pedir para retirar, tá? no instinto assim não sei, de me esconder, de defender, a única visão que eu tive foi aquele lote. Porque se eu descer a rua, ele ia me matar. Se eu entro no carro, ele ia me matar. E eu caí no entulho que tem lá. Inclusive, nas imagens até tem um entulho, ficou um par de chinelo meu lá onde que eu caí. E eu caí nesse entulho. Inclusive, minha blusa até tá suja, a blusa de frio escuro tá suja, de onde que eu caí. É, e no chão, eu não me recordo quantos, mas de 2 a 3 disparos, ele efetuou, eu caí no chão. E, inclusive, estilhaço dos entulhos que estavam no chão, pegou no meu nariz, me cortou, comecei a sangrar. E ele gritava a todo momento. Eu posso falar? Sim. Gritava a todo momento: volta aqui, seu viado, seu pé de limão, seu safado, chapéu tolar, volta aqui para me te matar, vem aqui para eu acabar de te matar. E isso ficou, não me recordo quanto tempo, não. Ele Aí o que falando lá. aconteceu? Aí eu só me recordo que eu caí no chão, quando eu caí no chão, eu me lembro que eu dei uma olhada assim, ele veio, tipo, para vir na minha direção, e eu, num ato de desespero, com medo de morrer, dei um tiro para trás e saí correndo. Dei um tiro para trás e saí Você perdeu só correndo. um tiro. Só um Não tiro. deu mais, não. Não. E aí o senhor não viu se esse tiro acertou ele ou não? Não, senhor. Eu só fui informado que ele tinha sido acertado quando o policial militar me ligou, entrou em contato com minha esposa, me ligou, eu atendi, e eu conversei com ele, eu falei: não, eu estou, inclusive, entrando em contato com meu advogado para me ir para a delegacia apresentar. Eu não me lembro na época quem que tinha me informado, falou assim: ó, se fosse o senhor não ia, porque tá cheio de polícia lá, e eles estão falando que vão até te matar. Eu falei: mas, gente, quem devia estar me defendendo, procurando saber para querer me matar? Eu fiquei com medo de foragir, porque eu tenho minha família, fiquei com medo de represália, não me apresentei. A única coisa que eu podia ter feito para ajudar era entregando a arma, porque eu queria mostrar que eu era um cidadão desarmado e estava querendo colaborar com a justiça. Tá certo. Tem algo mais que o senhor queira falar em sua defesa? Não, senhor. Passa a palavra ao Ministério Público. Evandro, bom dia. Bom dia. Evandro, nesse aspecto, praticamente, a sua entrega aí, né, a sua suposta intenção de se entregar, no dia seguinte ou foi no mesmo dia que o senhor já estava com o advogado? Se eu não me engano, no mesmo dia, mas mais tarde, porque não foi eu que arrumei o advogado. Mas essa mulher no carro, Evandro, você passa pela primeira vez. É a Gabriela? A mulher no carro? Quando você chega, vai no bar 2 vezes. Na primeira vez, o senhor está com a mulher no carro, não está ou não? Sim, senhor. É a Gabriela? Minha esposa e meu filho. Entendi. Quando o senhor foragiu, Evandro, onde que o senhor foi preso? Eu fui preso em João Pinheiro. João Pinheiro. Numa fazenda em João Pinheiro? Sim, senhor. Zona rural de João Pinheiro? Sim, senhor. Quanto tempo depois? Não me recordo, senhor. Sim. Você tem habilidade com arma de fogo? Não, senhor. Você tinha o porte dessa arma de fogo? Tinha autorização para ter essa arma de fogo? Não, senhor. Não? Não, senhor. O senhor falou que queria brigar, mas voltou com uma arma de fogo para o bar. Foi isso? Sim, senhor. Que essa Vai ter daqui. que esperar. Aí? Acho que sim. Essa blusa suja, Evandro, que você mencionou ter caído e sujado, ela foi encontrada lá na sua casa? Sim, senhor. Ao longo de todos os fatos, Evandro, quantos tiros que você deu? Não me recordo. Não se recorda? Não me recordo. O senhor menciona que quem atirou primeiro foi o policial penal. Sim, senhor.
Evandro, antes desses fatos, é o seguinte, o senhor menciona que nunca tinha tido desentendimento com o Iocanã. Tem aqui as manifestações do seu advogado ao longo do processo? Tá. Eu vou trazer aqui. Ele fala o Doutor, eu seguinte, vou só interromper um pouquinho. Então, voltando aí. Pode continuar. Evandro, só retomar o raciocínio aqui, tá? O senhor falou que não queria brigar, que voltou com a arma. Entretanto, que a blusa lá encontrada na sua casa era que você teria usado, né, no momento dos disparos. Sim, senhor. Vou retomar aqui agora. E aí o senhor falou, Evandro, que nunca tinha havido desavenças com o Iocanã anteriormente. Foi isso? Ao longo do processo, Evandro, o seu advogado ele vem manifestando aqui nos autos, ele fala o seguinte, que segundo os fatos apurados, erroneamente interpretados pelo Ministério Público, réu e vítima já tinham um desentendimento antigo. Parece que o senhor e o advogado, e a defesa do senhor não estão em sintonia, porque a defesa fala que já tinha desentendimentos antigos. O senhor fala que nunca tinha tido. Tinha ou não? Não, deve que ele talvez interpretou mal. Talvez os desentendimentos antigos seriam com outras pessoas que falavam esse suposto apelido. Veja só, tem um depoimento aqui nos autos que uma testemunha ela foi interrogada pelo delegado de polícia. E a testemunha fala o seguinte, ó, que não tem conhecimento da motivação do crime. Que tomou conhecimento através do advogado de Vandinho. Então, o seu advogado contou para a testemunha o motivo do crime. Olha só. Que tomou conhecimento através do advogado de Vandinho de que os fatos se deram em razão de uma rixa antiga entre autor e vítima. Não, senhor. Seu advogado não só falou nos autos, como estava falando por aí, que seria uma rixa antiga. Só que o senhor está falando que não existe rixa. Não. O advogado está mentindo, alterou os fatos? Foi Não, erro? não sei informar o senhor, não. Evandro, qual que é a distância desse bar até a sua residência? Ah, assim, certo, eu não sei falar com o senhor, não, mas é perto. É perto? Quanto tempo mais ou menos que o senhor levaria? O senhor levou do bar à sua Não sei residência? informar o senhor, não, mas é bem rápido. Quando o senhor foi lá na sua residência, onde o senhor deixou a Gabriela e seu filho para voltar para o bar? Sim, senhor. Evandro, lá quando o Costa, né, que é o veículo que você estava utilizando, é apreendido, a polícia achou droga lá dentro, cigarro de maconha. Era o senhor ou a Gabriela que estava usando? Não, eu não sei informar o senhor desse cigarro de maconha, não. O senhor usou drogas antes de voltar lá? Não, para senhor. pegar o Iocanã? Não, senhor. O senhor sabe me falar mais ou menos por quanto tempo o senhor permaneceu no bar na primeira vez que o senhor chegou lá? Ah, foi coisa bem rápida. Não foi em torno de nem 10 segundos, nem sei se foi 10 ou 20 segundos. Foi coisa bem rápida. Uhum. Você saiu do bar, já foi direto para sua casa, pegou a arma e a jaqueta e voltou. Deixou os meninos, o filho e a esposa e já voltou para o bar. Não passou em nenhum outro local. Não, senhor. Quando o senhor deu esse tiro que matou o Iocanã, Evandro, provavelmente você estava escondido dentro do mato, lá naquele lote vago? Eu não estava escondido, eu estava Dentro caído. do lote vago. Estava caído. Estava dentro do lote e Iocanã? Sim, senhor. Estava Não onde? me lembro. Ele estava entre o meio-fio e o lote. Uhum. E aí você fugiu por onde, Evandro? Pelo fundo. Pelo fundo dos lotes. Sim, senhor. Quando o senhor fugiu, o senhor já foi direto para sua casa novamente? Eu não me recordo, Então o senhor porque... deixou a jaqueta lá. Não, eu passei na minha casa, tirei... Não me lembro o que eu fiz. Eu só sei que eu estava muito desesperado, chorando, minha esposa perguntando o que tinha acontecido.
E eu lembro que eu peguei uma bicicleta que eu tinha e saí. Aí você foi para onde? Eu fui lá pro centro, na casa da minha avó. Aí você ficou escondido lá na casa da sua avó. Eu fiquei lá por um tempo, a polícia entrou em contato comigo, eu falei que eu queria me apresentar, só que eu não me recordo quem falou, que não era o momento, porque podia ter uma represália e tudo. Fiquei com medo e me escondi. Quem que levou e escondeu a arma lá no lote vago onde ela foi encontrada? Eu que deixei ela lá, liguei para o advogado, falei com ele, ó, a arma tá lá assim, em tal lugar, e é o que eu tenho de momento para fazer para poder colaborar. A força do hábito. A defesa sem pergunta? Orlando, bom dia. Bom dia. Eu sei que eu vou pedir desculpa de fazer essa pergunta aqui, porque você já falou anteriormente com o doutor Rodrigo, mas assim, só para deixar claro essa questão. O apelido, Limão, esse apelido, então ele traduz numa violência sexual sofrida por você num pé de limão? É isso que aconteceu? Desculpa perguntar, remoer isso aí, mas tem que deixar claro o que isso significa para você. Desculpe, só um momento. Eu fui amarrado no pé de limão e fui estrupado, abusado por pessoas já maiores de idade, já velhos. Fui queimado de cigarro, minhas partes íntimas. E foi por isso que começou essa chacota. Entendi. A imagem mostra quando você chegou pela segunda vez no bar, já armado, né? Você falou que a arma estava dentro da jaqueta, com zíper, e que o senhor chegou. Na hora que o senhor desferiu o tapa, aliás, um pouco antes, por que você não sacou a arma ali e atirou no acusado? Na vítima? Porque eu não tinha intenção de matar ele em momento algum. Você, no que você deu o tapa e viu ele sacando a pistola, foi aí que... Qual foi o seu sentimento naquele momento? Pensei que eu ia morrer, eu queria só correr. Você correu? Sim, senhor. E o disparo que você efetuou, que a imagem mostra, um disparo que você deu, pegando numa câmera lá em cima. Por que você não mirou mais embaixo, deu o tiro para cima? Qual que era a intenção ali? Para ele ver que eu estava armado e para ele parar ali e não ir atrás de mim, porque eu não queria matar ninguém e nem queria morrer. Certo. Só que aí ele continuou. Por que você não entrou no seu carro que estava ali próximo? Se eu entrasse no carro, ele ia me matar. Você lembra mais ou menos qual que era a distância entre você e ele? Ele estava correndo atrás de você, que você viu ele correndo atrás? Era uma diferença curta, no máximo 5 metros. Entendi. Então você adentrou naquele lote na intenção, porque você sentiu que ele estava atirando. Como que foi? Me explica esse momento, o que você se recorda desse sentimento Foi um sentimento que eu pensei que eu ia morrer a todo momento, porque só escutava os disparos, sentia as balas passando pela minha cabeça, pelo meu corpo, e só meu medo era só morrer naquele instante. E foi um instinto de entrar ali para me correr dos tiros. Entendi. Não sei se o senhor recorda, depois que o senhor caiu ali dentro do lote, que você disse que entrou no lote, ele efetuou algum disparo lá dentro do lote? Sim, senhor. Você ouviu o barulho de disparo? Sim, senhor. Certo. E você já disse, acho que você respondeu para o promotor, que você não se recorda quantos disparos você deu. Sim, senhor. Mas esse disparo que você deu, você mirou nele? Você falou assim, eu vou atingir ele ali para matar ele? De forma alguma. Foi na questão mesmo de querer salvar a sua vida? Sim, senhor, no desespero, um ato de desespero. Entendi. Com relação ao trabalho, na época você trabalha de carteira assinada? O que é o seu trabalho? Na época eu trabalhava de carteira assinada, como padeiro também. E depois que aconteceu, eu fiquei preso e tudo, eu saí e na mesma semana, se eu não me engano, eu já continuei trabalhando já como padeiro. Entendi. Você relatou aqui que você tem 5 filhos? Sim, senhor. 12? 12, 8,
6, 4 e 3. E tem um que é portador do espectro autista. Sim, senhor. Qual que é? O ele? O Heitor, ele está até aqui presente. Qual que é a idade dele? O Heitor tem 16. Você é o arrimo da sua família? Eles dependem de você? Sim, senhor. Minha esposa toma remédio controlado, meus meninos também tomam. E aí eu corro atrás das coisas para eles. Certo. Uma última pergunta. Você está arrependido? Muito. Muito. Você quer pedir perdão? Você quer falar alguma coisa aqui? Não, eu queria pedir perdão só pelo que aconteceu, que não era minha intenção. Que eu só quero cuidar da minha vida, cuidar dos meus filhos e peço a Deus para cuidar de todo mundo. Tá ok. Excelência, só. Obrigado. Caso o doutor pergunte alguma coisa, pode perguntar, fica à vontade. Ah, tá. Evandro, é porque foi falado no depoimento, porque já pegando o gancho aqui de uma pergunta do Ministério Público, seu advogado, eu não era seu advogado, era outra pessoa, só deixando claro aqui, que teria tido uma rixa do Iocanã, porque foi falado num primeiro depoimento que teria uma rixa lá do Iocanã com uma outra pessoa, que você estaria, 8 pessoas, uma coisa que ele teria mexido com um bêbado e tal. Então, no caso, você acredita que essa informação que levou o advogado a interpretar aquela questão? Sim, senhor. Entendi. Então é só isso mesmo. Senhor advogado, quer fazer alguma pergunta pro réu? Então está encerrado o interrogatório. Bom, eu acho que é melhor